Olá, sou a professora Paula Belmiro, de Geografia, e hoje a gente vai ter uma aula sobre efeito estufa e aquecimento global. Bom, então para a gente começar falando do efeito estufa e do aquecimento, a gente tem que saber aonde ele acontece, em que camada da Terra. E a gente vai ver que ele acontece na atmosfera. E o que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta. Para a gente entender o que é a atmosfera, a gente precisa entender o que é o ar, o que é o vento. Tá? Vento é o ar em movimento. Parece bobagem isso, mas isso vai servir para a gente mais na frente um pouco. Quando a gente fala de atmosfera, e antes a gente fala de efeito e do aquecimento, a gente tem que entender duas coisinhas antes, dois conceitos, clima e tempo, porque vai servir para a gente também mais na frente que a gente vai trabalhar. Então, o que é o tempo dentro da geografia e dentro da atmosfera? É o tempo meteorológico, tá? O que quer dizer isso? É o tempo atual ou a ser previsto pelos meteorologistas, com duração máxima de até mais ou menos 15 dias. É a previsão que a gente vê no jornal, aquela que fala do tempo hoje, de como vai estar a atmosfera, de como o tempo meteorológico vai estar se apresentando na atmosfera. E clima? O que é clima? Clima é um pouco mais complexo. Tá? É o conjunto de estados atmosféricos que caracterizam o meio ambiente de um determinado local. Ele é medido por um prazo mais ou menos um pouco maior, porque são características físicas que se apresentam sempre, então tem que ter um tempo maior de pesquisa, e ele dura mais ou menos em torno de 30 anos. Já que a gente viu a atmosfera, a gente viu a camada onde acontece o efeito estufa, agora a gente vai estudar as camadas da atmosfera. Bom, então a gente vai ver a primeira camada, que é a troposfera. É o nível do solo até mais ou menos uns 15 quilômetros, tá, de altura. A maioria dos fenômenos climáticos atmosféricos ocorrem nessa camada, ou seja, as chuvas, a neve, névoas, tempestades, granizo, furacões, ciclones, etc. Contém 90% mais ou menos dos gases atmosféricos, tá? E é onde os aviões circulam também. Aí a gente vai ver um esquema, tá, com as camadas da atmosfera e a troposfera sendo a primeira.